Edinaldo Santos, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Jornal, na JCFM. Hoje o dia foi todo de volta. O elenco e a delegação do Santa Cruz, todo mundo voltando de Souza, da Paraíba, para o Recife. Depois dessa derrota de virada para o Souza, o Santa abriu o placar com o Lucas Silva, mas depois tomou um gol de Arthur Santos e o segundo gol do Souza, marcado por Luiz Henrique. Souza 2, Santa Cruz 1, foi o placar do jogo ontem. E não deu nem para comemorar o gol do Santa Cruz, né? O foi Santa muito Cruz rápido. faz um gol com o Lucas Silva. Aos 15 do segundo tempo. E o empate foi aos 17. Dois minutinhos. 2 minutos ou 3 no máximo, depois que o Santa Cruz faz o gol, aí acontece o primeiro gol do time do Souza. 3 minutos depois, em torno de 3 minutos depois, acontece o segundo gol, o gol da virada. Ambos os gols oriundos de bola parada. Em um deles, exatamente o segundo gol da virada, uma falha absurda dele que vem sendo um dos melhores jogadores do time do Santa Cruz ao longo da competição, salvando o Santa Cruz em várias ocasiões, que é exatamente o goleiro Michael, mas que ontem falhou feio. Pisou na bola feio. Uma falha realmente bizarra do jogador Michael, goleiro do Santa Cruz. Um jogo meio chato, truncado, mas que teve, na minha opinião, Raulney, teve o domínio do time do Souza ali no primeiro tempo. Santa Cruz não fez absolutamente nada no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo até que dá uma melhorada, movimenta-se um pouco melhor, com a entrada de Chiquinho no lugar do apagadíssimo Pipico. Ô Pipico, tu não vai melhorar não, Pipico? Rapaz, tá demorando, hein? O Pipico tá demorando a melhorar esse futebol dele, cara. Cada jogo que passa, fica realmente a interrogação em cima de Pipico. Desaprendesse, foi, Pipico? Não jogou nada ontem. O Chiquinho entrou, melhorou um pouquinho. Aliás, foi através dele, né? Aquele chute cruzado que ele dá e desvia no Lucas Silva, que termina fazendo o gol do Santa Cruz. Então, Santa Cruz, que não tinha feito absolutamente nada no primeiro tempo, consegue fazer esse gol para um time que foi tão mal no primeiro tempo, um grande alívio. Mas aí, minha gente, como eu falei ainda há pouco, não deu nem para comemorar, porque 2 minutos depois teve o gol do time do Souza de empate e 3 minutos depois o gol da virada do time do Souza com a contribuição decisiva do goleiro Michael. O Edinaldo, e até sobre essa questão dos gols que você falou, só até para o torcedor se localizar. A gente registrou aqui, o primeiro gol foi do Santa aos 15, aí o Santa toma o empate aos 17 e aos 21 minutos, como você registrou, bem perto, toma o segundo gol. Tudo em menos de 10 minutos o placar do jogo foi definido. Pois é, rapaz, eu estava dizendo ainda há pouco aqui que hoje é a cantiga de uma nota só, né? É a gente reclamando das atuações muito abaixo dos nossos clubes. Ontem já falamos muito do Náutico e agora sobre essa situação do Santa Cruz. O que me impressiona em tudo isso, é quando você vai escutar o técnico do Santa Cruz, ele fala no time organizado, ele fala no time consistente, atribui a derrota a um acidente de percurso. Eu não consigo enxergar onde o Santa Cruz foi time organizado e consistente nesse jogo. Onde o Santa Cruz controlou o jogo no primeiro tempo. Não consigo enxergar isso, sinceramente. Ontem o Santa também colocou fora aquela sequência de 5 jogos sem tomar gols, né? Foi um dia que tudo deu errado para o Santa, a verdade é essa. Um dia que nada funcionou direito, perdeu por 2-1, tomou a virada e, para acabar ainda de teve piorar, 2 jogadores expulsos. Né? Exatamente. O próprio Michael e o Pingo. Essas expulsões, jogadores que estão suspensos para o próximo jogo contra o Nacional de Patos, que agora é o líder do Grupo 3. O Santa perdeu a liderança. O Santa está em segundo com 18 pontos e o Nacional é o líder com 19. Michael foi expulso. Pingo também foi expulso. E Emerson Galego tomou o 3º cartão amarelo. Então, Emerson Galego também vai ser desfalque. 3 desfalques. Exatamente. Vai ser um jogo difícil. Preocupa, sem dúvidas nenhuma, para esse jogo contra o Nacional de Patos. O jogo vai ser no sábado, no Arruda. Como eu falei, é uma Às briga 20 pela horas, liderança, né? 8 da noite, e foi uma mudança, tá? Esse jogo seria no sábado à tarde, mas a diretoria do Santa
pediu para mudar, a CBF aprovou, e a partida foi alterada para as 8 da noite. O torcedor vai poder comparecer, né? O jogo é em casa, mas é o que a gente estava falando. Agora, a situação do Santa na classificação ainda não é desconfortável, mas não é mais confortável como antes. Porque o Santa vai pegar o Nacional de Patos, que é o líder, depois joga contra o Campinense fora de casa. O Campinense está brigando por vaga, ainda está vivo. Depois o Santa joga em casa, mas contra o Potiguar de Mossoró, que o Potiguar está ali hoje na 4ª posição, está brigando por vaga também. E na última rodada pega o Iguatu, que também está ali naquele bolo, brigando por vaga, brigando por uma das 4 vagas. Então o Santa hoje tem 18 pontos, está 3 pontos na frente do Pacajus, que é o 5º colocado, mas se vacilar, aí a coisa começa a ficar menos tranquila do que estava antes. Agravou um bocado a situação de Santa Cruz, né? Ficou muito complicado. Então, minha gente, é lamentável, né? Quando você, como Santa Cruz faz um gol e termina cedendo o empate e ainda a virada do jogo, sem jogar um futebol convincente. Isso é preocupante, cara. Isso é preocupante. É verdade. E Michael até se pronunciou também. Ele deu entrevista para o nosso Boris, que estava lá, sim, e na rede social ele também pediu desculpas. Ele colocou assim no Instagram, no story, que ele até já excluiu, mas colocou assim: a responsabilidade do jogo hoje é toda minha, sem bronca e sem desculpas. A única desculpa é a que eu peço para a equipe e torcida. Trabalhar para reverter a situação e voltar mais forte, seguimos. Foi a postagem de Michael, assumiu completamente a responsabilidade. E é curioso porque ele é justamente esse jogador que você falou, né? Que está sendo importante na temporada, mas hoje ele errou 2 vezes. Ele prejudicou o time na expulsão e prejudicou o time principalmente no gol. Foi um erro muito grave, o segundo gol do Santa. O que esse cara já fez nessa competição, salvando o Santa Cruz em vários jogos, é brincadeira. Agora, realmente ontem não era dia para Michael. Ele falhou praticamente em tudo, lamentavelmente. Vamos ouvir o técnico Felipe Conceição? Depois desse jogo de ontem contra o time do Souza, falou sobre o desempenho. A gente escuta um pouco aqui agora no Bola Rolando. Então, o Santa foi consistente, o Santa foi uma equipe organizada, uma equipe que saiu na frente para cá num campo difícil, contra um adversário difícil, com um contexto difícil. Não vou entrar muito no mérito das coisas, mas todos viram que o contexto era adverso. E a torcida, infelizmente, está igual a gente, insatisfeita pelo resultado, mas não deixa de ver uma equipe que briga por todos os jogos, que busca a vitória em todos os jogos. Isso nós vamos continuar, futebol é assim mesmo, tem dia que parece noite, né? Porque uma bola bate e rebate só para o adversário, a outra, um chute que o cara acerta também, você vê que ela entra, um goleiro que é espetacular, ajuda a gente direto. Então, assim, são situações que acontecem, tem dia que é noite mesmo, a gente vai seguir, estamos no caminho certo e vamos continuar. O impacto é recuperar, porque sabe que tem outro jogo daqui a 2, 3 dias, não tem tempo para lamentar, e acontece, né? Uma hora a gente ia perder, mas nós temos outra chance dentro de casa, né? Aí com o nosso torcedor, a gente chama ele, para que a gente consiga o número mágico, sabe, junto do nosso torcedor e fazer uma grande festa, porque esse número com certeza vai nos dar a classificação. Felipe Conceição ontem também falou sobre a saída de Pipico. Foi até o nosso Boris que perguntou a ele se a saída de Pipico para colocar Chiquinho, o que é que ele achava da falta de um meia. E ele disse que não, que a bola está chegando em Pipico e o último passe realmente é um problema que tem acontecido, mas o time tem criado, o time tem chegado, pelo menos é assim que enxerga Felipe Conceição em relação ao desempenho do Santa, porque tem sido também um problema corriqueiro nesse Santa Cruz, aquele último passe, né? A hora de fazer o gol. O Santa tem perdido muitos gols, a gente tem visto isso nos jogos. E ontem não foi diferente, só que ontem, além disso, outras coisas também deram muito errado. Pois é. Então, Santa Cruz vai ter esse jogo dificílimo contra esse Nacional. O jogo é no sábado, às 20 horas, não é isso? Isso. Lá no estádio José do Rego Maciel. E buscar essa reabilitação, porque não pode se complicar nesse jogo mais não, gente. Não pode se complicar mais nesse jogo, não. Tem que, de alguma forma, conquistar essa vitória para retomar um pouco da confiança, que depois do jogo de ontem ficou muito lá embaixo, né? O torcedor fica constrangido e descrente do que pode gerar nos próximos jogos do Santa Cruz. E essa desconfiança aumenta principalmente com os desfalques, né? Mas é um jogo em casa, e aí até para deixar claro, né? Se o Santa vence esse jogo contra o Nacional,
retoma a liderança e retoma aquela posição confortável que estava na tabela de classificação. Só que a gente até teme, de uma certa forma, por conta desses desfalques que o Santa tem. Mas vamos lá. O goleiro deve ser Geazi, não é isso? O goleiro deve ser Geazi. Para o lugar do Galego vai ser o Chiquinho mesmo? Pode ser. É uma possibilidade. O Chiquinho no ataque. Quem é o outro? Mas o outro é Pingo. O outro é Pingo. Mas o Pingo... A gente já viu ele. Dos três, ele é o menos titular absoluto, vamos colocar assim. Pois é, um jogador que joga no campo, mas titular. Pode ser o Miller também. Mas o Miller é um jogador mais centralizado, né? Mas é uma alternativa. Pois é, então tem essa questão. No meio de campo ele já está fazendo esse revezamento, o Madison, o Emerson, Souza, quem mais? Tem Fagninho. Então são esses jogadores. São dois Chiquinho. Isso aí é brincadeira. A gente sabe que o Chiquinho poderia render muito mais jogando ali no meio. Ele está procurando sempre o Chiquinho. Mas deve ser isso, né? As opções não tem pra onde correr. Deve ser isso. Geazi no gol. Tem que ser isso. Ou Millen, que você lembrou aí bem. Ou o próprio Chiquinho, no lugar do Galego. E no lugar do Pingo vai qualquer um. Pode ser. Qualquer um também. Né? Pode ser Nadson. Eu acho que Nadson é a opção mais provável que Felipe Conceição coloca. É muito sofrimento. Qualquer um, essa é boa. É muito sofrimento. Mas é isso, os ingressos já estão à venda para esse jogo. O Santa tentando chamar o torcedor fica meio com o pé atrás, né? É natural isso, depois de uma derrota como essa, mas o Santa até nas redes sociais já fazendo uma campanha para chamar o torcedor no sábado às 8 da noite no Arruda, Santa Cruz e Nacional de Patos. Valeu? Valeu, Adinaldo. Pronto, Raudinei Alves destacando aqui no Bola Rolando a quinta-feira tricolor.